A paz do Senhor para todos. Meus amados, meus queridos, venho aqui nesta oportunidade falar um pouco sobre os fundamentos da hermenêutica. Esta importante matéria, esta ferramenta muito importante para termos uma compreensão das Escrituras Sagradas. E venho nessa oportunidade para falarmos um pouco sobre os fundamentos da hermenêutica, né? O étimo de teologia, né, esse termo teologia, tal qual conhecemos na língua portuguesa, não se encontra nas Escrituras. Procede originalmente de dois substantivos gregos, o genitivo theon e do acusativo logia, que significa tratado, fala ou estudos, né? E é traduzido como palavra ou ensino. Assim, o termo teologia é o ensino, o discurso, tratado ou ciência sobre Deus e dos assuntos relacionados com a divindade. Apesar de não encontrarmos o vocábulo nas Escrituras, não deixa, contudo, de ser correlativo a elas. Por exemplo, ta logia tu theon, os oráculos de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 2, está escrito desta maneira. Veja comigo, Romanos capítulo 3, no versículo 2, está escrito assim: muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Há também o vocábulo Ruis Logia Theon, os oráculos de Deus, né? Então, nós vemos que as palavras de Deus, a revelação de Deus dentro da sua palavra escrita. Então, nós vemos que o teólogo, ele é tanto o que fala a palavra de Deus, quanto aquele a quem Deus fala. A sua função confunde-se neste aspecto com a dos profetas veterotestamentários. Por meio da revelação divina, ele recebe a palavra diretamente de Deus e a transmite aos homens. Daí a razão porque aquilo que se diz acerca de Deus e dos fatos a ele relacionados é chamado de teologumenum, um estudo diacrônico, né, diacrônico do termo vai revelar que o vocábulo teologia ou teologia não constitui um monopólio dos cristãos. No grego clássico, os poetas eram chamados de teólogos, né, através de suas narrações mitológicas. Eles criaram uma teologia do mito. Mais tarde, Platão ele contribuiu com a teologia do logos filosófico na época da escolástica medieval. A teologia ela era entendida de duas maneiras, em sentido literal, né? Isto é, a doutrina de Deus, né? Logia tu theon, e como a afirmação da verdade concernente a todos os ensinamentos sagrados da Igreja, ou seja, sacra doutrina. Deste modo, teologia tratava desde a teologia própria até os assuntos pertinentes à fé, à moral da Igreja. Algumas acepções do termo, né, como um étimo da teologia, também nos remete a partir de um conceito escolástico medieval e de algumas rupturas surgidas por meio de principais controvérsias cristãs, tornou-se um termo muito elástico e inclusivo para reconhecer o expoente pragmático de um sistema teológico, que era combinado com o nome do indivíduo ao vocábulo teologia. Por exemplo, teologia agostiniana, teologia arminiana, a teologia paulina, teologia joanina.
Então, o termo pode ser classificado também pelo local de origem. Por exemplo, teologia alexandrina, teologia da antiga Princeton, teologia de New Haven. Agora, nós vemos que, dentre essas formas, a mais comum à igreja e aos estudos iniciais de teologia é o uso pelo qual se empregam, por exemplo, teologia exegética, teologia histórica, teologia bíblica, teologia sistemática e teologia prática. Quando se deseja diferenciar a teologia dos conteúdos da antiga e nova aliança, chama-se de teologia do Antigo Testamento e teologia do Novo Testamento. A teologia ela pode ser comparada a um edifício de 5 andares, cada um desses com suas respectivas salas e funções. Estas, por sua vez, dependem uma das outras numa correspondência recíproca, formando todas o mesmo edifício, de modo que a esse edifício de 5 andares, né, todas as salas estarão correlacionadas. A teologia, em um sentido restrito, pode ser agrupada e classificada também dessa maneira, né? Assim, na medida que se conhece uma disciplina teológica, esta leva à compreensão da disciplina seguinte. Por exemplo, a teologia exegética. Essa teologia, ela enfatiza o emprego dos métodos hermenêuticos a fim de poder auscultar corretamente a mensagem dos textos sacros. Ela preocupa-se com o sentido primário e literal do texto sagrado. Inclui alguns pontos, como filologia sacra, dentre a qual vamos aqui ter o hebraico, o aramaico e o grego, que são idiomas, né? São línguas no qual a palavra de Deus foi escrita no hebraico, algumas passagens em aramaico, e o grego, o Novo Testamento todo em grego, o grego koiné, já que tem o grego minoico, o clássico, o bizantino e o moderno. E o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, ou seja, um grego popular, não é? O Antigo Testamento escrito, né, em hebraico e depois vertido para o grego, que é a conhecida versão chamada Septuaginta. Tem também a sua versão em aramaico, que é a versão chamada de Targum, e tem uma versão em latim, né? Então nós vemos que essa língua, né, grega, né, e podemos aqui destacar que no período antigo da língua helênica, né, haviam aqui alguns dialetos, né, identificados como o minoico, o clássico, o bizantino, né, e o moderno. Então nós vemos que esses idiomas, né, essas formas linguísticas gregas, a Bíblia, o Novo Testamento, né, escrito no grego koiné, um grego popular, não é? Então nós vemos aqui também que dentro dessa questão da hermenêutica existe aqui um ponto muito importante que é a introdução bíblica, né? Que é a isagoge bíblica. A teologia exegética, ela alcança também os assuntos que preparam a todos aqueles que desejam ter uma melhor compreensão das Escrituras. Isagoge é uma designação técnica para descrever os estudos que fornecem informações gerais e preliminares sobre os assuntos cujo conhecimento seja necessário a uma melhor compreensão das Escrituras. Por exemplo,
Isagogue é um vocábulo derivado do grego eis mais agog, que significa conduzir para dentro, introdução, introduzir. Então, dentro dos fins didáticos, é designado como introdução bíblica. O objetivo da isagoge bíblica é preparar, né, o estudante para compreender melhor as Escrituras, visa determinar a extensão e o caráter original dos autógrafos sagrados, bem como conhecer as vicissitudes que eles enfrentaram para atingir sua presente forma, a sua unidade e o seu valor. A isagoge, ela prepara então, né, a pessoa para compreender melhor a exegese, a hermenêutica e a teologia bíblica, tornando-se então não o edifício, mas o conjunto dos cálculos e estimativas necessárias à construção, porque assim como há um planejamento para a construção de qualquer outra coisa, né, existem os cálculos e muitas das suas variantes, né? Então, assim também é a questão da hermenêutica. A isagoge bíblica, ela vai dividir-se em dois polos principais: isagoge especial ou restrita e a isagoge geral. A isagoge, ela estuda as questões que dizem respeito aos livros que compõem as Sagradas Escrituras, tais como a sua origem divina, a transmissão do texto e interpretação. Aí ela vai dividir-se em 5 partes. Primeiro, o Tratado da Inspiração, o Tratado do Cânon, a crítica textual, a crítica histórica e o Tratado da Hermenêutica. Observe que o Tratado da Inspiração vai discutir critérios pelos quais se distinguem os livros inspirados dos que não o são. O Tratado do Cânon discute questões relacionadas com a formação dos escritos sacros, quais são esses livros inspirados e como distingui-los dos que não são. A crítica textual, também chamada de baixa crítica, ela estuda o texto dos manuscritos com o fim de descobrir e corrigir possíveis erros que neles podem ocorrer e restaurá-los, até onde possível, as condições originais, levando então a determinar os textos originais mais exatos. A crítica histórica, que também chamada de alta crítica, ela interessa-se por problemas relacionados à idade, à autoria, fontes, valor histórico, composição, publicação de cada livro, as circunstâncias de tempo e lugar em que foi escrito, o conteúdo dessa obra, textos mais significativos, dados característicos da sua mensagem, verifica o relacionamento histórico e a validade das asserções feitas pelos documentos. O Tratado da Hermenêutica utiliza-se então dos resultados dos assuntos tratados nas disciplinas anteriores, a fim de mostrar o melhor caminho a ser percorrido pelo exegeta na sua extração da verdade. Então veja que a isagoge geral ou ampla, além de incluir as matérias da isagoge especial, ela inclui agora arqueologia, história natural e geografia, né? Então nós vemos que a composição desses pontos, desses fundamentos, inicialmente falando, veja que já dá para ter uma noção de quantas coisas nós temos que mergulhar para termos uma compreensão exata, né? Ter uma interpretação adequada, é claro, sob a orientação e o discernimento do Espírito Santo,
né? Já que o Espírito Santo inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras, logo, o Espírito Santo é quem dá a revelação, o entendimento, o conhecimento para que o homem venha a compreender as coisas sagradas, as santas Escrituras. Observe que, mesmo com a revelação do Espírito Santo, é necessário que nós venhamos a estudar, a mergulhar, para compreendermos, né, as coisas e vermos a grandeza desse Deus. Meus amados, no próximo áudio estarei falando sobre teologia histórica. Deus abençoe a todos vocês.